Oi, feliz 2020. Hoje é dia 9 de janeiro. Ainda vale, né? Acho que ainda vale, sim. Mas, bem, aqui do meu lado, vida muito corrida, muito ocupada, mas eu tava assim agoniado para gravar esse vídeo, desejando um feliz 2020, feliz ano novo para todo mundo e para falar também de uma história de transformação, contar uma história. O caso é o seguinte: a Tati é uma amiga brasileira que mora aqui em Nova York também. Ela já mora aqui há vários anos. E a Tati, ela conheceu o Felipe em 2019. E eles começaram a sair juntos, se gostaram. E aí, de repente, ela recebe a notícia que o Felipe tinha sido preso pela ICE, né, que é a imigração aqui dos Estados Unidos. O Felipe ele estava aqui com visto de turista e foi pego indo para um local onde ia fazer um trabalho. E aí, com mais outras, se eu não me engano, 19 pessoas foram detidas e levados para um campo que eles deixam preso, né, as pessoas enquanto aguardam um julgamento, uma decisão de juízo. E claro, vocês podem imaginar, isso daí foi muito forte, né, para ela e para ele também. A pessoa ser presa de repente, toda aquela insegurança de não saber como que vai ser e tá com a liberdade restrita, é algo que, né, eu tenho certeza que nenhum de nós deseja o seu pior inimigo, né? É algo realmente complicado. E para ela que ficou do lado de fora, é algo agonizante, né? O que, que eu vou fazer e como. E eu imagino que muitas pessoas, no início de relacionamento, assim, elas meio que falariam, bem, não dá para fazer nada, né? O que, que eu vou fazer? Não tem nada a fazer e pronto. Mas no caso dela, a Tati, ela começou a organizar campanhas de arrecadação de recursos, então montou um crowdfunding, que tem um link aqui embaixo, se você quiser ajudar. Começou a organizar festas, rifas, várias coisas para levantar recurso para contratar advogado e aí tentar libertar ele, pelo menos até ter o julgamento, né? E, eu tive a contato com a Tati algumas vezes e dava para ver que isso era algo que estava mexendo muito com ela, né? E muito sofrimento, né? Você não saber como que vai ser, se vai dar para levantar esse dinheiro, se não vai dar, né? É, e, e no final das contas, bem, ela ela fez, né, o máximo que conseguiu fazer em termos de arrecadação de recursos, né, de advogado, de dar um apoio até mesmo emocional para o Felipe, visitar ele e tudo mais. E no dia 12 do 12, que foi dia do idealista, a gente teve um evento aqui no escritório, que era um encontro de fim de ano, com uma proposta da gente, sabe, juntar como comunidade, sem uma agenda, sem algo pesado, assim, de vamos fazer resoluções para o ano que vem, vamos mudar o mundo. Não, é um encontro para a gente se encontrar, se reconhecer como ser humano, né, na nossa vulnerabilidade, tomar um chocolate quente, e um apoiar o outro no que foi nessa reflexão do que foi 2019. Foi um ano complicado para muita gente, e nos sonhos para 2020, né? E aí a gente fez isso baseado com um grupo aqui de idealistas que está trazendo o Dragon Dreaming, uma metodologia colaborativa baseada nos aborígenes australianos, aqui para Nova York, para os Estados Unidos. E um dos elementos, né, que a gente pensou em trazer
foi a gente, em volta de uma fogueira, contar as nossas histórias uns para os outros, né? Então dá para ver que é um momento assim muito tocante de compartilhamento e de vulnerabilidade. E outro elemento que a gente resolveu trazer foi uma caixa encantada, né? Uma caixa mágica com vários objetos dentro, né? E a ideia é que esses objetos, eles, por alguma razão, né, a pessoa escolhesse a caixa, então tem uma questão relacionada ao destino, à sorte, né, randômico, mas que esses objetos eles despertassem na gente algumas reflexões sobre como que foi 2019 e despertasse não naquele lugar racional de, né, vou lembrar como que foi, fazer uma lista, mas mais num lugar de imagem, de figura, de símbolo, né? Se você pensar bem, foi assim que Jesus fez as parábolas, eram todas por imagem, né, por símbolo. Então, eu acho que tem um poder muito grande, né, nesse tipo de método da gente trazer um outro olhar sobre as coisas, né? Igual o tarô, por exemplo. As pessoas jogam tarô, é tudo por aí. Mas bem, nós tivemos esse evento aí. Vou colocar algumas fotos aqui quando eu for editar. E aí, na caixa do grupo da Tati, saiu entre outros objetos, uma pergunta que é do jogo da Carta da Terra, que era: o que você faria se fosse uma borboleta? Eu vou ler aqui o que ela me mandou. Eu mandei uma pergunta para ela, uma mensagem para ela depois, falando: o que você achou, como que foi essa experiência? E ela respondeu aqui, eu anotei aqui no celular, tá aqui, ó. Então ela escreveu assim: muito boa a experiência da caixa. De cara, eu escolhi um objeto, mas na minha vez de falar, eu acabei pegando outro que fez mais sentido naquele momento. Interessante ver que se olhasse com mais calma para cada um, teria me relacionado com todos, provavelmente. Passei o tempo inteiro olhando para a carta que tinha escrito: What would you ask a human being if you were a butterfly? O que você perguntaria para um ser humano se você fosse uma borboleta? Fiquei tentando lembrar por que a palavra borboleta, butterfly, estava ecoando na minha cabeça. Só no final, quando alguém estava falando, me deu o estalo. Numa festa que eu fui com o Felipe, antes do Halloween, eu estava fantasiado de borboleta e nós tínhamos feito planos de ir para a parada de Halloween juntos. E eu ia de borboleta de novo. Aí ele resolveu pegar esse trabalho em Upstate, dia 23, e foi preso no dia 24 de outubro. E não tivemos Halloween. A borboleta tinha todo um significado do quanto ele tinha me transformado esse ano. E continua, né? Então é óbvio que ela passou por uma transformação muito grande nesse processo de sair da zona de conforto, de adotar uma causa, né? Então viu a necessidade, adotar uma causa, de levantar recurso, toda a questão da urgência, toda a questão de não saber se você vai dar conta, se vai ter um final feliz. E isso é transformador. Então eu sempre falo com as pessoas, quando vocês tiverem um convite para entrar numa aventura de uma causa social, de uma ação que te tira da zona de conforto, vão, porque assim, talvez você não consiga mudar o mundo, mas você vai se transformar nisso, né? O tema desse bate-papo aqui é transformação. E aí, antes, né, de eu falar como que terminou esse caso todo, eu quero falar numa situação muito parecida em termos, né, parecida no sentido de estar sentindo essa ansiedade toda e estar passando por um perrengue e ter alguém que me ajudou, que passou comigo quando minha mãe adoeceu. Ela ficou doente de câncer e eu sou filho único, voltei para o Brasil, né? Tinha lá
Fui lá encontrar com ela, com as minhas tias, estava sendo preparada para uma cirurgia, e nesse período todo, né, foram mais ou menos 3 meses dela ser diagnosticada até ter falecido. E nesses 3 meses, e depois dos 3 meses também, eu tive um apoio muito grande da Linda, que é a minha esposa hoje, né? Na época a gente namorava e eu estava numa situação também de transição, porque tinha acabado o meu curso na Universidade de Boston, estava procurando emprego e eu tinha até falado para a Linda, falei, ó, Linda, eu estou procurando emprego no mundo inteiro e a minha prioridade é a minha carreira. Então, se eu for para lá, para Califórnia, ou de volta para o Brasil, ou para o outro lado do mundo, né, eu vou e não sei nosso relacionamento como que fica, né? E, e quando eu passei por esse período de 3 meses, que ela me apoiou muito emocionalmente e né, sempre com um carinho muito grande, com uma atenção muito grande, me amparando, é, isso me transformou, com certeza me transformou em vários aspectos, né? Esse sofrimento, a gente de perder uma mãe é algo que te transforma muito, mexe lá dentro, né? Foi a época que eu parei de fumar também, fumava por 10 anos, parei de fumar nesse período, mas transformou o nosso relacionamento, porque logo depois disso eu comecei a dar mais valor, né? Falei, poxa, uma pessoa tão especial assim, que te apoia nesses momentos que você precisa, é uma pessoa que vale mais do que qualquer carreira, que vale mais do que qualquer coisa, né? A gente tem que dar valor e isso me transformou para eu reavaliar quais que eram as minhas prioridades na vida, né? E colocar o meu relacionamento com a Linda, o meu casamento, né? Depois a gente casou em 2014, no final de 2014, como algo mais importante da minha vida, né? Que é fundamento da minha vida. Então eu consigo enxergar essa transformação acontecendo com certeza individualmente na Tati, individualmente no Felipe, né? Deve ter passado um perrengue gigantesco também, preso, e sobretudo uma transformação também no relacionamento entre eles, né? E no relacionamento deles com o mundo, de colocar uma nova visão sobre o que é importante, sobre quais são os nossos limites, sobre a fé em Deus, fé que as coisas vão dar certo, né? Então é essa mensagem daí, e vou contar o fim da história. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Felipe foi solto, né? Um advogado conseguiu aí que houvesse uma determinação de uma fiança, e eles levantaram o valor dessa fiança, acho que foi US$ 10.000, quer dizer, um valor bem significativo. Então, se você puder contribuir aí com qualquer valor na campanha da Tati, por favor, faça isso, né? E aí o Felipe pôde passar o Natal com a Tati e está hoje aí junto com ela, né? Ainda tem muito chão pela frente, ainda vai ter um julgamento, né? Faço votos aqui que Felipe consiga ficar aqui e que eles consigam ficar juntos, e que isso tudo daí tenha sido algo muito transformador na vida dos dois, e que no futuro seja, né, quando eles forem olhar para trás, olhem com carinho, falar, olha, passamos um aperto tão grande, mas foi algo que nos fez pessoas melhores, e a gente dá graças a Deus por causa disso. Então é isso, feliz 2020 para todos, que seja um 2020 muito transformador, muito idealista, e vamos com tudo nesse ano. Um abraço, se você gostou, dá um like, coloca um comentário aí. Eu tô querendo convidar a Tati para contar sobre isso, mas a Stephanie, que é uma advogada, atua aqui com imigrantes também. Se você tem interesse nesse tema, né, conversar um pouco sobre
a parte mais, vamos dizer, jurídica e sociológica. Comenta aí, que aí eu me animo aqui, chamo as duas e a gente faz uma entrevista aqui em algum momento de 2020, tá bom? Um abraço, feliz 2020, tudo de bom. Tchau.